Olá, bom dia, meus queridos. Bom dia. Muita graça e muita paz sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia, gratidão por Deus nos conceder mais esse dia glorioso, maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje o Salmo 56, estudar e orarmos juntos, amém? Antes, deixe like e se inscreva nesse canal. Obrigada de coração por estar se inscrevendo, amém? Vamos levar esse canal a crescer, glória a Deus. Sou a pastora Vanusa do Ministério Batista Nacional, no Maranhão. Queridos, o Salmo 56, o tema aqui, o título do meu é Conforto na Perseguição. E nós vamos dar um tema que eu acho que fica melhor: confiança em Deus em meio ao perigo e à perseguição. Amém? Confiança em Deus em meio ao perigo e à perseguição. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo é um canto, segunda melodia, né, que eles chamam da pomba nos temeritos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. E começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todos os dias. O que me espreita continuamente quer ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em meio vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cujas palavras eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torce as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo à vida. Dar-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba, ó povos, ó Deus, na tua ira. Contraste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, rendeste ação de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmos lindo e maravilhoso, não é verdade? Os salmos nos ensinam, aprendemos tanto com os salmos. O Salmo 56 é um salmo de lamento atribuído a Davi, no qual ele expressa a sua confiança em Deus em meio ao perigo e à perseguição. Nos versos iniciais, Davi clama a Deus por misericórdia, reconhecendo seu medo de seus inimigos e seus constantes ataques. Ele expressa confiança na fidelidade de Deus e pede sua ajuda para vencer seus adversários. O salmo então muda para uma declaração confiante de confiança nas promessas e fidelidade de Deus, quando Davi declara que não terá medo e dará graças a Deus por sua libertação.
A mensagem de confiança do Salmo na proteção e fidelidade de Deus em meio à adversidade é atemporal e ressoa como crentes de hoje. Isso nos lembra que, mesmo diante do perigo e da perseguição, você pode confiar nas promessas de Deus, em seu amor e proteção infalíveis. O exemplo de Davi, de abrir seu coração a Deus e confiar nele para obter ajuda e libertação, é um modelo poderoso para seguirmos em nossos próprios tempos de angústia e angústias. Tempo de tribulações, tempo de choros. O Salmo 56 é uma poderosa expressão de fé e confiança em Deus em meio ao perigo e à perseguição. Aleluia, glória a Deus. Serve como lembrete de que mesmo diante das adversidades, podemos confiar nas promessas de Deus, em seu amor e proteção. O exemplo de Davi de abrir seu coração e confiar nele para obter ajuda e libertação é um modelo poderoso para todos nós seguirmos em nossos próprios tempos de angústia. Amém? Significado, queridos. O Salmo 56 é um salmo de lamentação. Este poema de Davi tem a mesma ambientação que o Salmo 34. A fuga de Davi de Aques para Gade. No Salmo 34, Aques é chamada de Abimeleque, sua provável alcunha real. O fato de 2 salmos de Davi estarem ligados a esse evento demonstra como a situação foi marcante e avassaladora para Davi. Separado de tudo que lhe era familiar, Davi procurou se refugiar entre os filisteus. Quando se voltaram contra ele, quase perde a sua vida. Escapou fingindo-se louco. Lá em 1 Samuel 21, 10, 15 fala. Este salmo era cantado em adoração comunitária, pois é dirigido ao músico-chefe e deve ser executado com a melodia de canção, Pomba silenciosa em terra distante. A estrutura do poema é a seguinte: primeiro, clamou a Deus, o único, socorro de Davi. Está no versículo 1 e 2. Segundo, profissão de fé em Deus. Está no versículo 3 e 4. Terceiro, descrição da obra dos seus inimigos. Está no versículo 5 e 7. Quarto, confissão do motivo de confiar em Deus na aflição. Está no versículo 8 a 11. Quinto, é um voto de louvor ao Senhor. Nós encontramos no 12 e no 13. Amém, queridos? Salmo 56, ele fala: tem misericórdia de mim. Davi clama a Deus por estar se sentindo muito mal nesse seu momento de exílio. Está lá em 1 Samuel 21, 10, 15. E o Salmo 56, 1, 2, fala para regente do coro. Salmo 56, 1. A frase de acordo com aqui, fala a pomba silenciosa daqueles que estão longe, ou a pomba dos terebitos distantes. Parece ser um termo musical. O tom indicado por este termo é o da saudade lamentosa. Amém? A Septuaginta traduz isto com: de acordo com as pessoas que foram expulsas do santuário. Isso indica que fala profeticamente do remanescente expulso de Jerusalém, lá em Mateus 24, 16, 16. Davi diz no salmo anterior que gostaria de ter asas de pomba, voar para longe de perigo, para um lugar seguro. Está no Salmo 55, 6, 8. Aqui essa saudade ganha um tom musical. Em hebraico também pode ser traduzido como pomba do silêncio de longe. Pomba também é uma figura do Espírito Santo em Mateus 3,16. O Espírito Santo agora habita na terra, na vida daqueles que creem e na igreja, conectando o crente com o céu, onde está o Senhor Jesus.
No mundo, o crente não está em casa e não se sente em casa nele. O Espírito estimulará a cada crente o anseio pelo Senhor Jesus no céu, para estar com ele. Ele faz isso por meio da palavra de Deus, que é toda sobre o Senhor Jesus. Quem não lê a palavra de Deus não conhece esse anseio e se conectará com o mundo e não com os céus. Davi descreve os salmos em resposta à abordagem hostil de muitos que lutam contra ele e os fazem o dia inteiro. Portanto, como uma pomba, ele anseia por um lugar seguro e protegido. Ele anseia por voltar para casa como uma pomba em um país estrangeiro. É a sensação de estar no exílio. Sua saudade é de estar em casa, um lugar bem longe de onde estava naquele momento. E é também um lugar de estabilidade e durabilidade de que falam os teberitos distantes. Este salmo de Davi é chamado de Mica. Essa designação também é mencionada no título dos 4 salmos seguintes, Salmos 57:1, Salmos 58:1, Salmos 59:1 e Salmos 60, versículo 1. Alguns dizem que seu significado é derivado de uma palavra para ouro, o que levou à tradução uma joia de ouro, como uma tradução holandesa que usamos. Além desses 5 salmos, os salmos 56 e 60, ele aparece apenas no cabeçalho do Salmo 16, versículo 1. Amém? Então, essa palavra que chama Micta significa gravado, em outras palavras, permanente, precioso. Profeticamente, refere-se às experiências do remanescente crente no tempo da grande tribulação. O remanescente de quem este salmo fala, profeticamente, ainda está no exterior, oprimido pelo anticristo e pela massa incrédula dos judeus. Por outro lado, é pelas nações vizinhas. Por outro, eles buscam conforto e orientação e encorajamento na palavra de Deus. Salmo 56:4 e Salmo 56:10. Isso leva a uma confiança renovadora, Salmo 56:11. E uma ação de graça a Deus, Salmo 56:12 e Salmo 56:13. Essa é a preciosidade dessas experiências que nunca perdem seu valor. A ocasião do salmo deste Micta é que os filisteus o prenderam em Gade. Salmos 34:1. Davi caiu em seu poder. Ele se encontrou nessa circunstância de aflição por sua própria culpa. O medo de Saul persegui-lo incansavelmente tornou-se tão forte que ele perdeu a confiança em Deus e se refugiou como os filisteus em Gade. Está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15. Davi teve que lidar com os 2 inimigos. Seu próprio povo, liderado pelo rei Saul, e o inimigo estrangeiro, os filisteus. Da mesma forma, o remanescente terá que lidar com os 2 inimigos. A primeira é a massa incrédula dos judeus, liderados pelo anticristo, Apocalipse 13, 11 e 18. Apoiados pelo ditador do Império Romano restaurado, a besta que saiu do mar, Apocalipse 13, do 1 a 10. O segundo é o inimigo estrangeiro, os assírios, o rei do norte, provavelmente uma coalizão de nações islâmicas no fim dos tempos. A ênfase neste salmo está no inimigo estrangeiro e os filisteus. Por causa deles, ele entra em um grande angústia de alma. Ele é um prisioneiro em Gade e não pode sair do portão. Portanto, ele disfarçou sua sanidade diante deles e agiu insanamente no portão como louco. 1 Samuel 21, capítulo 21, do 12 a 13. Então, ele é posto em liberdade. Nessa profundidade de aflição, na qual ele se comporta tão indignamente, nasce esse Micta, ou joia de ouro. Profeticamente, vemos aqui a purificação do remanescente crente, assim como o irmão de José foram purificados na aflição do seu breve cativeiro no Egito. Deus pode usar nossas experiências mais degradantes para tornar mais Cristo visível em nós. Este é o resultado da prova da fé e do exercício da fé de confiança em Deus. Então podemos
repetir Cristo com fé. Isto eu sei que Deus é por mim, Salmo 56, 9. Permitindo que nos testificar disso 2 vezes. Em Deus ponho minha confiança, não terei medo. Não temerei. O que o homem pode fazer comigo? Salmo 56, 4 e Salmo 56, 11. A reclamação começa com uma oração a Deus para ser misericordioso com ele. Salmo 56, 1. Salmo 51, 1. A graça é a única coisa que Davi pode apelar, pois ele perdeu todo o direito de ajuda e abençoar. Davi imediatamente abre seu coração diante de Deus, ele retrata diante dele em cores vivas, né? Ali ele entrega tudo para o Senhor. Ele diz a Deus que o homem pisoteou. Assim ele estabelece um caso entre o Deus Todo-Poderoso e o homem mortal. Mesmo em sua angústia, Davi continua a insistir que os inimigos, embora poderosos e numerosos, são apenas insignificantes seres humanos, mortais. Ele também continua a insistir que, embora seja vulnerável e com poucos, pode esperar a ajuda de Deus, o Criador poderoso do céu e da terra. Ele mesmo não tem força contra aquele homem mortal, de tão fraco que ele é. Aquele homem mortal pisoteou ou agarrou com a boca encancarada, como ele diz, para engoli-lo com pele e cabelo. O mortal com quem ele tem de lidar está lutando com ele e o oprimindo o dia inteiro. Ele não tem um momento de descanso e está sozinho. Seus combatentes são inimigos, pessoas que os pisoteiam, Salmo 56, 2. E novamente ele diz que eles estão fazendo isso o dia todo. Ele está constantemente sendo oprimido, sem parar para respirar. O dia seguinte não traz nenhuma mudança. É a mesma coisa todos os dias, o dia inteiro. Ele constantemente sente o hábito ali, né? O hálito quente da boca aberta dos seus agressores em seu pescoço para engoli-lo. O uso triplo da frase o dia inteiro. Salmo 56, 1 e Salmo 56, 2. Salmo 56, 5 indica quão implacavelmente ele é sediado sem lugar seguro. Além disso, ele tem muitos que lutam orgulhosamente contra ele. Ele se vê cercado de pessoas que querem matá-lo, na terra sobre a qual ele é ungido rei. Reina um rei que o persegue. Na terra para onde fugiu para ficar fora das mãos de Saul, ele também está cercado por assaltantes. A tradução literal da segunda linha do Salmo 56, 2 é porque são muitos os que lutam contra mim lá do alto, ele diz. Do alto significa orgulhosamente, né? Ou seja, seus combatentes não têm nenhum respeito por ele, mas o desprezam com orgulho. Salmo 56, 2 e 4, hei de confiar, são as palavras de fé perene, mesmo em tempo difícil. A alternação de trechos de dor e fé característica dos salmos de lamentação, no Salmos 13, louvarei a sua palavra. Esta seção também é encontrada 2 vezes nos versículos 10. A ideia de que me pode fazer a carne é repetida no versículo 11. E mais desenvolvida em 118,6. Estas palavras constituem também uma base no Antigo Testamento para a confiança expressa pelo apóstolo Paulo em Romanos 8,31. Salmo 53, 3, 4, Davi reconhece que há dias em que tem medo. 53, 3. Também conhecemos esses dias. O medo é uma daquelas coisas de quem, que Deus usa para nos fazer perceber que precisamos dele. Davi não permite que o medo o controle. Ele escolhe com convicção confiar em Deus. É uma questão extremamente pessoal. Ele diz, eu vou com ênfase. Se a confiança em Deus é restaurada, é porque confiamos em sua palavra, que aqui estão suas promessas de que ele nos ajudará e nos salvará. Salmo 56, 4. Não é possível
confiar em Deus, meus amados, de outra forma, senão confiando em suas palavras. E quando confiamos em suas palavras, estamos confiando nele mesmo. Tudo que ele prometeu é motivo para louvá-lo. Então, em Deus, louvamos a sua palavra. Para confiar em Deus, devemos estar familiarizados com suas promessas. Nós só os conhecemos quando os lemos em sua palavra. A angústia infligida a nós pelos homens é até a angústia causada a nós mesmos por nossas próprias culpas, deve nos levar a que Deus disse. Louvar a Deus por causa de suas palavras, dar confiança em Deus para que eu não tenha mais medo das pessoas. Posso até dizer com ousadia: homem pode fazer comigo, como Davi disse, o que o homem pode fazer comigo? Homens, literalmente, carne, pessoas que são fracas em si mesmas, são as suas criaturas e, portanto, estão em suas mãos. Uma criatura não pode fazer nada sem ele. Por essa razão, o crente pode falar desta forma. Não é a presunção dizer isso, mas uma expressão de confiança em Deus. Deus falou, ele prometeu que protegerá os seus, os preservará e os trará em segurança, até ele lhes dará tudo o que prometeu. O que uma criatura pode fazer contra isso? Disse Davi. Podemos descansar completamente em suas palavras, isso é, naquele que falou, Deus. No Salmo 56, 5, todos os dias torce as minhas palavras. Nos salmos de lamentação, o poeta costuma se queixar de mentiras, o uso maldoso de palavras e de palavras falsas, Salmos 12. Salmo 56, o versículo 6 a 11, tu contaste as minhas vagueações. O salmista acredita confiadamente que Deus tem interesse especial por suas lágrimas e aflições. Cada uma delas conhece também a grande verdade contida no significado do nome de Deus, de que o Senhor está convosco. Veja os Salmos 118, 6, 7. O desenvolvimento desta ideia, louvarei a sua palavra. A dupla aparição deste brado de louvor mostra grande entusiasmo do salmista ao louvar a Deus. Em Deus, o poeta repete as palavras do versículo 4 como refrão de fé. 56, 5, 7. A confiança em Deus não nos cega para as pessoas que lutam e nos atacam ou para os métodos que elas usam. Não. Sua inimizade se manifesta principalmente em palavras. Os inimigos de Davi, todo dia, isso se conecta no Salmo 56, 2. Distorce suas palavras, 56, 5. Eles mutilam suas palavras, literalmente, eles machucam suas palavras. Uma das armas mais cruéis do inimigo é distorcer as palavras de alguém. Ao fazer isso, a pessoa como um tolo se torna implausível e a violação da integridade de uma pessoa. Nós também devemos ter cuidado para não usar esta arma. Podemos facilmente cair no mesmo erro, especialmente quando se trata de divergências profundas. O Senhor Jesus experimentou isso durante sua vida na terra. João capítulo 2, do 19 a 21. Mateus capítulo 27, 39 a 40. Deus experimenta isso diariamente, por exemplo, através da mentira, da chamada teoria teísta, da evolução. Deus disse que criou a terra em 6 dias, Gênesis 1, 31, Gênesis 2, 1, 2, Êxodo 20, versículo 11. O homem distorce suas palavras de tal forma que ele usou muitos milhões de anos. Que desgraça isso é para Deus, né? O homem distorcer a palavra dele todos os dias. Os pensamentos do inimigo, todos os seus pensamentos são sempre para pior para os crentes. Ele nunca procura o bem para eles. Ele pode formular bem e agradavelmente seus pensamentos, mas está disposto a prejudicar e eliminar o crente do seu testemunho de Deus e de seu Cristo. O inimigo de Davi, do remanescente crente, é um de nós também. Estão se reunindo para deliberar sobre a melhor forma de proceder para eliminar o crente. Salmo 56, 6. É um ataque renovado
que tornou necessária a sua confiança renovada. Eles não veem até que ele, mas une forças. A aproximação é eles se esconderem em uma emboscada. Lá eles observam seus passos. Ele é constantemente vigiado. Se eles fizerem algo errado, ele está acabado, pois eles espreitam por sua vida. Davi, depois de sofrer tanta injustiça, clama a Deus, queridos. Certamente eles não sairão livres, não é? Salmo 56, 7. De acordo com a avaliação de Deus de toda essa injustiça, ele pede a Deus para derrubar os povos com raiva. Os muitos combatentes constituem um número tão grande que Davi fala de povos. Mais uma vez, vemos que ele não está pedindo permissão e ajuda para lidar com seus inimigos, mas se Deus lidará com eles. Salmo 56, 11 a 8. Davi está plenamente convencido de que Deus não esquece uma de suas muitas andanças por causa da sua fuga de Saul. Salmo 56, 8. Deus os contou. Ele acompanha quantos são e duração de cada peregrinação, né? Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Por causa dos remanescentes, Deus estabeleceu antecipadamente um máximo para os dias de sua tribulação. Ele conta seus dias até que exatamente esse máximo seja atingido. Mateus 24, 22. Exatamente nesse ponto, a tribulação cessa e o sofrimento acaba. Deus também viu as lágrimas de Davi. Davi pede que coloque suas lágrimas em sua garrafa para guardá-las. Estas são as lágrimas dos crentes derramadas em seu sofrimento e tristeza pelo Senhor, lá em Jó 16, 20. Esses crentes são escritos por Deus em seu livro, incluindo todas as suas experiências. Amém? Glória a Deus. Malaquias 3,16, Salmo 139, 16. Quantos inimigos será uma prova contra eles, com o qual serão confrontados no dia do ajuste de contas? Quanto aos crentes, as lágrimas serão guardadas para que, estando com ele enxugue dos seus olhos. Apocalipse 21, 4. Eita glória! O sofrimento e a tristeza terminarão, mas a lembrança do que causou, as lágrimas jamais será esquecida. Acima de tudo, as lágrimas daquele que ofereceu oração e súplica a Deus, com grande clamor e lágrimas. Hebreus 5, 7. Terão nossa atenção eterna. Davi transforma o dia em que tem medo, no Salmo 56, 3, em um dia que clama, Salmo 56, 9. Ele vê que seus inimigos voltarão no dia em que ele clamar. Quando clamarmos, o inimigo cederá, não antes, porque ele clama, ele pode dizer com confiança: isto eu sei, que Deus está comigo. Ele experimenta que Deus é verdadeiramente o Emanuel, Deus conosco. Isto eu sei, é uma chamada de vitória. Assim podemos exclamar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Tendo expressado essa certeza, ele volta ao que disse uma vez antes, em Samuel 56, 4. Em Deus ele louva a sua palavra. Isso é mais geral do que em Salmo 56, 4. Certamente inclui as promessas que Deus fez a Davi, mas também inclui todas as obras, as outras promessas e propósitos de Deus. É sobre tudo o que Deus disse. A revelação disso, nós temos a palavra escrita de Deus. Deus revela o que planejou expressando em palavras. Assim conhecemos seus planos. Não precisamos de mais do que isso e nada mais. Deus e sua palavra são um. Então Davi diz e louva no Senhor. Sua palavra, Deus, é o nome de Deus como Criador, Senhor. E o seu nome como Deus da aliança com o seu povo. Isso aproxima ainda mais Davi. Não está falando apenas do Deus soberano que é confiável em tudo o que diz. Ele está falando aqui do Deus com quem ele tem um relacionamento íntimo. O Deus que fez promessas a seu povo e o cumprirá. Aqueles que louvam a Deus e o seu Senhor na sua palavra que ele pronunciou, sabe que esse Deus e Senhor confiável. Do Salmo 56, 11, a palavra falada por Deus é uma declaração fiel, digna
de plena aceitação, 1 Timóteo 1,15. Então também não há medo do que o homem pode, o que o homem poderia fazer contra nós. Hebreus 13,6. Deus falou e ele fará o que prometeu. Nenhum homem pode mudar isso. Que homem poderia empreender qualquer coisa contra Deus? Portanto, nenhum homem pode fazer nada contra os crentes. Salmo 56, 12 e 13. Os teus votos, o poeta assume muito seriamente sua determinação de louvar o Senhor. Tu livraste a minha alma. Eis o relato do livramento concedido ao salmista. Davi alegra-se no Senhor na congregação dos crentes. Queridos, Davi está cheio de admiração por Deus. Ele acabou de expressar 2 vezes sua confiança nele, com a implicação de que não teme mais ninguém. No Salmo 56, 11, ele se volta para Deus e diz: ó Deus, Salmo 56, 12, nisto ouvimos seus espanto com o que Deus fez. Ele imediatamente liga os votos que fez a isso. Ele deve ter feito isso durante o tempo que estava com problemas. Agora que encontrou descanso em Deus, em sua palavra e no conhecimento de que Deus está com ele, ele não esqueceu esses votos. Pelo contrário, ele é um incentivo para ele manter esses votos e fazê-lo com oferta de agradecimento a Deus. Ele confia que Deus o ajudará e que, como resultado, trará oferta de voto como oferta de agradecimento. Deus livrou sua alma da morte. 56, 13. Portanto, ele pode e manterá seus votos. Seus inimigos sempre tentaram matá-lo, mas não conseguiram por causa da proteção de Deus. Eles observaram seus passos porque espreitaram por sua vida. Salmo 56, 6. Mas Deus impediu que os seus pés tropecem. Ele dá a Deus todo o critério por sua libertação. O resultado é que ele andará diante de Deus na luz dos vivos. Significa que ele sabe que está na presença de Deus e está seguro ali. Lá ele também anda na luz e não nas trevas. Ele caminha junto com todos os viventes que também estão na luz de Deus. Amém, queridos? Então o Novo Testamento deixa claro que a luz da vida é o Senhor Jesus. João 1, 4. Andar na luz dos vivos se resume ao que diz o Senhor Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Amém? Glória a Deus. Salmos lindo e maravilhoso. Amado Deus Todo-Poderoso, olhando a minha fé com a fé de todos, Pai. Ó Deus, que também, meu Pai, Espírito Santo de Deus, que nos momentos de perseguições que possamos atravessar nesta terra, que possamos ter a nossa confiança, sermos convictos, meu Pai e meu Deus, que o Senhor cuida de nós, Senhor. Que o Senhor cuida da nossa família, que o Senhor cuida da nossa área financeira, que o Senhor cuida da nossa área da saúde, que o Senhor cuida, meu Pai, da nossa espiritualidade, da nossa vida ministerial. O Senhor cuida de um todo da nossa vida. Oh, meu Pai, muitas das vezes os inimigos se levantam contra nós. Pai, tem pessoas aqui também, meu Pai, meu Deus, unidos nessa mesma corrente de oração, que muitas das vezes, meu Pai, acha que está perdido, que não tem solução. Como Davi ali clama a Deus, longe de casa, ele estava com saudade de casa, Pai. Quantas pessoas estão aí, meu Pai, passando por tantas lutas, tantos sofrimentos, meu Pai. E esses sofrimentos, Senhor, tem levado eles a desanimar, tem levado eles a fraquejar. Mas, meu Pai, Espírito Santo de Deus, esta manhã, meu Deus e meu Pai, essa sexta-feira, meu Pai, nessa corrente de oração, levanta os que estão abatidos, cura os que estão enfermos, abre as portas para o desempregado, entra nos lares, abençoa nossos lares, abençoa a nossa casa, passa teu sangue nos umbrais da nossa casa, nos livra de todo mal, como o Senhor livrou Davi dos seus inimigos. Livra-nos dos nossos inimigos que são espirituais, que são anjos caídos, Senhor, que nos persegue, Pai,
que ataca na hora da saúde, joga dardos inflamados, joga setas que voam de dia. Mas meu Pai, meu Deus, nos coloca no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus e meu Pai, Deus da teus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, que esses anjos sustentem nossas mãos, Senhor, como o Senhor sustentou as mãos de Davi, como o Senhor deu escape para Davi. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que vê coisas que nós nem vemos. Oh Espírito Santo, que 1000 caem do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a tua glória irá diante de nós. Os teus escudos, meu Pai, estejam estabelecidos ao nosso redor, em nome de Jesus. Guarda nossos lares, guarda a nossa casa, guarda a área da nossa saúde, a área financeira, espiritual, conjugal, familiar, debaixo do teu sangue. Oh meu Deus, nos proporciona essa cesta de bênção, essa cesta de vitória, em nome de Jesus. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, certo de que a vitória é certa para aqueles que confiam em ti. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, Tu és aquele que vai à nossa frente, Tu és aquele, meu Pai, que nos fortalece, Tu és aquele que escreve história, Tu és aquele que muda, em nome do Senhor Jesus. Vai mudando a vida do meu irmão, vai mudando a vida da minha irmã, vai tirando ele desses problemas, vai tirando ela essas perseguições. Davi estava sendo perseguido, todos aqueles que estão sendo agora perseguidos, em nome de Jesus, livra eles dessas perseguições. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas, como estava usando Saul para perseguir Davi. O inimigo usa as pessoas para perseguir, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, essas perseguições caem por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor esteja maniatando esses inimigos que têm usado até mesmo pessoas da sua família para te afligir, seguidor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, livra este homem dessa perseguição, livra esta mulher dessa perseguição, livra este jovem dessa perseguição. Guarde-o nas meninas dos teus olhos, no esconderijo do Altíssimo, meu Pai. Cerca de livramento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos um final de semana de vitória, um final de semana de bênção. Guarda os nossos cônjuges, guarda os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Guarda todas as nossas gerações debaixo do teu sangue, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Que as nossas casas, nos umbrais da nossa casa, o sangue do Cordeiro por cima, o sangue do Cordeiro em todas as brechas, o sangue do Cordeiro por baixo, o sangue do Cordeiro, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, nos reboca por dentro e por fora com este sangue, nos sela, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o nosso emprego, abençoa o negócio, abençoa as firmas, abençoa, meu Pai, aí todas as áreas. Abençoa esse negócio, coloque a tua mão, que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a mão de Deus esteja sobre o nosso lar, a mão de Deus esteja sobre o teu negócio, sobre o teu emprego, a mão de Deus esteja sobre nós, para todos sempre, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos siga, em nome de Jesus. Feliz sexta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Deus te ama, está no controle da tua vida, trabalhando por ti. E aquilo que a tua mão não pode fazer, aquilo que tu não podes fazer, entrega para Deus. O Senhor manda te dizer assim: filha, entrega, filho, entrega, porque eu vou resolver. Entrega para Deus e descansa. Amém? Shalom Adonai.